Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos e desejar que esse tempo de pandemia e distanciamento social, em que pese todos os transtornos que ele tem causado aí às nossas vidas, às nossas existências, ele possa ser, de alguma forma, proveitoso para todos. Para muitos eu sei que isso é quase impossível, né? Pelo impacto que ele causa na nossa vida e nas nossas rotinas. Mas é justamente quando nós rompemos com as nossas rotinas e quando nós conseguimos nos afastar um pouco dessa vida quase automática com a qual nós temos nos acostumado ao longo do tempo, é que pode surgir um solo fértil para reflexão e para avaliação de tudo o que temos feito e, principalmente, como temos feito tudo. Nesses últimos tempos, eu tenho realizado alguns seminários no âmbito do Taoa, sempre sobre temas relacionados com tradições sapienciais. E agora, quando o planeta nos sugere esse recolhimento compulsório, desejamos levar a vocês algo sobre esse assunto, sobre esse conhecimento. Muito porque o Taoa compreende a necessidade de manter viva a sua relação com as pessoas e delas com os temas aos quais ele se dedica e considera importantes. E dessa maneira, ele consegue manter viva a sua parcela de contribuição ao desenvolvimento pessoal e para a construção de uma nova visão de mundo. Quando falamos em tradições sapienciais, logo nos vem à mente religião, crenças, mistificação, e acende todos aqueles alarmes da nossa mente treinada pela tecnociência racionalista. Mas o que queremos aqui é trazer um olhar transdisciplinar sobre as tradições sapienciais e uma visão que possa contornar os fenômenos de dissociação e fragmentação do conhecimento produzidas pela concepção positivista que dominou as nossas mentes a partir do século XIX. Quem desejar maior aproximação com a abordagem transdisciplinar, eu recomendo aí duas obras fundamentais de Basarab e Nicolesco, que é o Manifesto da Transdisciplinaridade e O que é a Realidade. As duas existem em português, produzidas pela editora Trion. É muito importante, no princípio, estabelecer as diferenças fundamentais entre tradição e religião. A tradição vem do latim tradere e significa entregar. E o que significa essa entrega? Do ponto de vista antropológico, ela surge como prática quando o ser humano toma consciência da sua finitude e deseja estabelecer um nexo entre os saberes dos seus saberes com os saberes das gerações seguintes. De certo modo, para preservar, né, e compartilhar o seu aprendizado e também facilitar e encurtar caminhos para os próximos passos da humanidade. Para se realizar, né, para existir, a tradição desenvolveu um modelo muito simples. Crianças aprendem, adultos praticam e agregam, e os anciãos ensinam. É algo que, de alguma forma, a gente chama de educação. Por isso, a tradição é todo o caminho que percorremos para chegar aqui onde chegamos. Então, todo conhecimento humano, desde o mais religioso até o mais estritamente científico, ele vem se acumulando através de um processo de transmissão, que é a tradição. Como é que ela foi construída?
Primeiro, aprendemos. Cada um aprende utilizando, é claro, os nossos sistemas cognitivos. Razão, sentidos, emoções, intuições. Mas, além disso, confiávamos também em outros processos. O primeiro deles era a contemplação. A contemplação era conectar-se com o divino, falar com Deus. Claro que é uma metáfora. Mas significa esvaziar-se de opiniões preconcebidas, silenciar os nossos corações e ouvir o pulsar do universo. É totalmente simétrico, quase sinônimo do que a gente pratica hoje em dia com o nome de meditação. Trata-se do silêncio interior nos conduzindo a uma viagem à fonte geradora, ao coração do mundo. Claro também que para alcançar o estado de contemplação era necessário iniciação, aprendizado, disciplina, vontade e coragem. O segundo processo era o êxtase. O êxtase consiste numa saída transracional da consciência. É o ápice do processo contemplativo. Um estado profundamente alterado de consciência, onde a própria consciência podia projetar-se livremente pelo universo. O voo da águia, que nos fala o Carlos Castaneda. O espírito, libertado das suas limitações terrenas e capaz de beber diretamente na fonte. As viagens dos sábios, dos profetas, que compreendiam a imensa teia que nos ata a esse mundo. Eles sabiam ler e compreender os sinais que a natureza emanava. Hoje temos algumas amostras dos estados de êxtase por meio das ervas de poder, da respiração holotrópica ou manifestações mediúnicas, por exemplo. E o terceiro processo era a revelação. Revelação era o conhecimento vertido em nossa mente diretamente pelo divino. São raros os casos narrados de um grau de absoluta integração com o universo e seus mistérios. A história nos traz aí o caso de Buda, Cristo, Mohammed, Moisés, Zaratustra, Lao Tse. O que acontece é que até o século XIII eram essas as formas conhecidas de aprendizagem. E foi a partir delas que construímos os nossos saberes e a nossa ciência. Esses saberes, quando compartilhados, eles tornavam-se práticas, ritos, regras de convívio, celebrações e todo um arcabouço de crenças de uma determinada comunidade. Esse conjunto de interações sociais é o que chamamos de cultura de um povo. Essas culturas, de certa maneira, entrelaçavam-se por uma difusão que tinha múltiplos mecanismos, uns muito simples, outros complexos. Havia mecanismos interpessoais, o contato direto, comerciais, as relações comerciais de troca de bens, elas acabavam por realizar trocas de conhecimento, de saberes. E mecanismos transculturais, como o inconsciente coletivo ou as estruturas arquetípicas de que nos fala Jung. Essas relações entre culturas, elas acabaram por criar culturas locais, mas culturas regionais, culturas nacionais, até criar o espírito planetário, que são conceitos gerais partilhados por todos. Os veículos utilizados para isso foram duas vias fundamentais. Com o advento da escrita, o conhecimento passa a ser registrado e o acesso vai se tornando público, criando aí um conhecimento oficial, legislativo e geral, que de certa forma se enrijece com mais facilidade, porque a escrita se torna perene. A outra forma de difusão foi uma forma oral e hermética.
Havia, portanto, duas vertentes, a escrita e a oral. Escrita, ou exotérica, né, que era geral, pública, de acesso livre para todos, e oral, ou esotérica, né, particular, passando de boca de iniciado para ouvido de iniciado. Entretanto, determinadas culturas, práticas, regras, ritos, celebrações, elas se petrificavam, né, tornando-se impermeáveis, inflexíveis e a serem entendidas como leis. E à medida que elas se tornavam legislativas, elas criavam este conjunto rígido e inflexível, e era justamente o momento em que uma tradição se tornava uma religião. E por isso que diferentes culturas acabaram criando diferentes religiões. As difusões exotéricas e esotéricas foram os veículos que construíram nossa tradição e a nossa cultura. Queiram ou não queiram os puristas, elas que formaram os pilares do saber, da ciência, da filosofia, da religião e da arte. Do século IX ao século XIV, com a expansão do Islã e com as invasões muçulmanas à Península Ibérica e posteriormente as cruzadas, migrou para a Europa os saberes da herança helênica e egípcia assimilados pelo mundo islâmico. Filosofia, matemática, astrologia, astronomia, geometria, arquitetura e a gnose foram chegando na Europa. Esses saberes criaram movimentos. Corpus hermético, por exemplo, e a Tábua de Esmeralda, que havia chegado nesse período na Europa, criaram as bases do movimento dos alquimistas europeus, por exemplo. Mas, desde o início do século VIII, os reis da Europa haviam se convertido, todos, ou praticamente todos, ou todos os importantes, haviam se convertido ao cristianismo romano. E havia o interesse do poder real e da igreja em manter o obscurantismo que dominava o continente. Lógico que por razões de dominação política e de ordem social. Dizia-se que na Europa feudal haviam três classes de seres humanos: os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. As diferenças hoje em dia são muito sutis. Mas os que rezam é que tinham o monopólio do saber. Porém, os que rezam, mas que eram de origem, que tinham sua origem na aristocracia, nas cortes. Mas esse fluxo de saberes que vem do Oriente, ele incomoda. Incomoda quem? A aristocracia, que deseja manter represado esse conhecimento e sob controle todo o fluxo das ciências que vinham do Oriente. E essa tarefa foi atribuída à Igreja, e mais tarde ela evoluiu para os tribunais da Inquisição. É nesse período, evidentemente, que surge a heresia como palavra mágica condenatória. E esse processo ele obrigou os núcleos interessados em estudar e a desenvolver seu conhecimento a se ocultarem sob um manto impenetrável de silêncio. Foi durante esse período que se consolidaram na Europa os círculos esotéricos e as centenas de movimentos heréticos. Surgiram nesse período círculos esotéricos importantes, como os alquimistas, os trovadores, o Santo Graal, os templários, os companheiros construtores e os gnósticos. Eles tinham fronteiras muito claras quanto aos seus objetivos, mas muito permeáveis aos iniciados de qualquer um deles. Ou seja, havia uma
frequência múltipla, ou seja, havia um alquimista que era trovador e construtor. Podia ter um templário que era trovador e gnóstico. Não havia nenhum impedimento para isso. E é justamente nessas circunstâncias em que o século XV chega sob o sol do grande desenvolvimento do movimento renascentista, que a gente pode dizer tinha surgido no século XIV, a partir de Dante Alighieri e a Divina Comédia. No princípio, ele foi um movimento das artes, rompendo barreiras institucionais impostas pela Igreja Romana. Mas, evidentemente, que ele impulsionou movimentos intelectuais de várias espécies e esse conjunto ele acabou levando, inevitavelmente, a essa coisa de tirar Deus do centro do mundo e colocar lá o ser humano, né? Que nós chamamos de antropocentrismo, em substituição ao teocentrismo. E daí para o humanismo, o iluminismo e o racionalismo. O modelo de estrutura simbólica montado pelo cristianismo romano havia se esgotado. E aí ele cedeu espaço para as mentes racionais, analíticas, onde os velhos saberes não tinham muito mais espaço. E assim, a física se tornou a rainha das ciências, tanto que hoje é cultuada como a única ciência. Os séculos de obscurantismo levaram, por exemplo, Petrarca a chamá-los de Idade das Trevas. O iluminismo tinha em suas bases uma sede de vingança contra os valores simbólicos de Roma. E, dessa maneira, tudo o que vinha deste tipo de conhecimento produzia um preconceito muito intenso. E assim a metafísica e os outros saberes foram descartados para o lixo da história como não saber ou não ciência. A filosofia se torna especulação, religiões, superstições e as artes, puro entretenimento. E, se anteriormente a ciência era perseguida em nome de Deus, a partir do iluminismo, as dimensões do sagrado passaram a ser perseguidas em nome das ciências. E para criar a nova religião do Ocidente, foi preciso uma ruptura radical com as nossas ferramentas cognitivas. Se antes olhávamos o mundo com a razão, a intuição, a emoção, os sentidos, a contemplação, o êxtase, a iluminação, a partir do século XIX, passou a prevalecer a máxima cartesiana de que a verdade só pode ser obtida pela razão e pelos sentidos. Para criar a nova religião do Ocidente, foi preciso uma ruptura radical com as ferramentas cognitivas. Se antes olhávamos o mundo com a razão, a intuição, a emoção, os sentidos, a contemplação, o êxtase, a revelação, a partir do século XIX passou a prevalecer a máxima cartesiana de que a verdade só pode ser obtida pela razão e pelos sentidos. Com isso, perdeu-se um poderoso arcabouço de saberes. Não que fosse para substituir a tecnociência, mas certamente para completá-la, produzir alternativas, contribuir para a nossa cosmologia, a nossa visão de mundo. Tratar esses saberes de forma integrada e não como algo marginal ou asqueroso, como se fez. O resultado da construção positivista da sociedade, aí está. Um mundo injusto, a exploração como eixo fundamental das nossas relações com as pessoas e com o planeta. Exploração e destruição. Dia a dia destruímos mais a nossa casa, o nosso planeta.
produzimos uma profusão de violência, de miséria. Perdemos o senso comunitário e de cooperação, de solidariedade. Nos relacionamos pelas superfícies. Um mundo doente. E o que é pior, uma capacidade estranha que nós desenvolvemos de nos adaptar a essa doença. Uma doença que Roberto Crema e Jean-Yves Leroux chamam de normose, a patologia da normalidade. Tudo é normal. E, finalmente, segundo Nicolesco, pela primeira vez na história, a humanidade pode orgulhar-se de ter a possibilidade real de destruir-se a si mesma inteiramente e de forma irreversível. Por isso que o pensamento transdisciplinar, a abordagem transdisciplinar, entende que é importante resgatar esta sabedoria perdida, trazê-la à luz da nova realidade, reintegrá-la ao nosso conhecimento para que nos ajude a construir uma nova utopia. O famoso mundo melhor de que nos fala a memória cultural, que sabemos que existe, mas não temos uma boa ideia do que ele seja. É necessário imaginá-lo antes de tentar construí-lo, senão corremos o risco de repetir o mesmo erro vingativo e arrogante do iluminismo. E não nos falta exemplos ou sinais de fundamentalismos religiosos apontando essa tendência. Nesses tempos de coronavírus, eu gostaria de trazer uma história dentro dessa mitologia de que nós estamos nos referindo. Inicialmente a mitologia grega, que nos traz Epimeteu, por exemplo, que implorou a Pandora que não abrisse a caixa do bem e do mal. Mas ela, irresponsavelmente, uma intrusa em busca de satisfazer apenas os seus desejos, não teve dúvida, abriu e espalhou os males pelo mundo. Pandora é totalmente simétrica, quase coincidente com a Eva dos hebreus. São as duas a mesma primeira mulher humana. Eva, criada por Deus para Adão, e Pandora, criada por Atenas e Hefesto para Epimeteu. Eva também foi avisada sobre os frutos da árvore proibida. Mas ela, irresponsavelmente, uma intrusa em busca de satisfazer apenas os seus desejos, não teve dúvida, comeu e convenceu Adão de também comer. Nesse nosso universo dessacralizado, nós todos não temos nenhuma dúvida em abrir qualquer caixa ou de comer qualquer fruto. Irresponsavelmente, intrusos em busca de satisfazer apenas os nossos desejos. As colheitas de terrores têm sido abundantes, mas pouco nos temos importado com isso. Fomos avisados sobre caixas de frutos. E aí depredamos a fauna e a flora, destruímos importantes biomas, abrimos um buraco na camada de ozônio. Para alimentar a nossa sede de consumo, exploramos os recursos do planeta numa velocidade que o impossibilita totalmente de repor. E assim criamos mudanças climáticas, desastres naturais, crises de energia, incapacidade do planeta de processar todos os detritos que nós produzimos. E seguimos nós, comendo
todos os frutos e abrindo todas as caixas, até as mais secretas. E aqui estamos a lidar com mais uma colheita da nossa curiosidade infinita, o coronavírus. O coronavírus é uma metáfora eloquente dessa necessidade infinita de satisfazer desejos, abrindo as caixas erradas, de forma intrusa, irresponsável e autista. Abrindo qualquer caixa, comendo qualquer fruto. E não temos defesa nenhuma. Nossas verdades encontram-se pulverizadas nas prateleiras das ideologias, onde podemos adquiri-las prêt-à-porter. Não temos mais tempo para construir nossa própria opinião e não sabemos mais ler os sinais que o universo nos envia. Não é preciso ir muito longe. João do Vale compôs uma canção há muito tempo, chamada Segredo Sertanejo. Tem um trecho que dizia: Uricuri madurou, é o sinal que Arapurá já fez mel. Catingueira florou, vai chover. Andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar na estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher indo embora, pode crer. A Cauã, se cantar perto da casa, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe, sem ter nunca podido aprender a ler. Ler os sinais sempre foi uma prática inerente ao ser humano. Todos os oráculos, os astros, as linhas das mãos, os búzios, o I Ching, o tarô, ler sinais. Ler sinais foi o alimento dos profetas. Mas não sabemos mais ler os sinais. E não acreditamos em quem sabe. Porque há muito farsante se aproveitando das carências desse nosso mundo. Precisamos voltar a reconhecer quais as caixas que não devem ser abertas. Mas não temos mais profetas. Resta-nos apenas nós mesmos e a nossa possível vontade de aprender de novo o que perdemos. Por isso, estamos aqui a falar de tradições sapienciais, plantando uma sementinha de curiosidade e convidando a vocês a abrir esta caixa de saberes. Porque não foi a natureza que a fechou, fomos nós mesmos. Aprendemos ou aguardamos o próximo sinal, a próxima crise? Eu agradeço e até uma próxima oportunidade e peço que o mistério considere a possibilidade de que a próxima vez, quem sabe, possa ser pessoalmente. Muito obrigado.